Você já se perguntou o que realmente acontece dentro da mente de um narcisista quando você para de implorar por amor e começa a dominar o jogo? O que o leva a rastejar, consumir-se por dentro, implodir em silêncio, enquanto você apenas observa? E se eu te dissesse que há forças invisíveis, arquétipos sombrios, feridas primordiais, mecanismos ancestrais, que podem ser ativadas por simples gestos, palavras e silêncios? Carl Jung dizia: tudo o que não enfrentamos em nosso inconsciente reaparece em nossas vidas como destino. E hoje você está prestes a tocar na raiz mais oculta desse destino, não como vítima, mas como quem segura o espelho do inferno diante do narcisista. Mas cuidado, nada do que você vai ouvir aqui é confortável, porque para fazer um narcisista queimar por dentro, você precisa primeiro encarar o fogo que ele tentou acender dentro de você. O sofrimento que ele nega, o vazio que ele disfarça, o medo que ele projeta, tudo isso são chaves simbólicas. E você vai aprender a girar essas chaves sem que ele perceba. A punição dele não é física, é psíquica. Não há gritos, só ecos. Não há confronto, apenas espelhos. E o mais cruel, ele jamais entenderá porque você se tornou inacessível, enquanto ele queima tentando decifrar. O narcisista acredita que domina o jogo, mas ignora uma verdade. O inconsciente é a única força que não se deixa manipular. Quando você se alinha com sua própria sombra, com sua própria fúria sagrada, ele deixa de ter onde se esconder. O que Jung chamava de integração da sombra se torna uma arma invisível. E quando essa arma é usada com consciência, o narcisista começa a ruir por dentro, silenciosamente, como uma estátua rachando de baixo para cima. O inferno, para ele, não tem chamas, tem silêncio, ausência e desprezo. A dor dele começa quando você para de reagir, porque o narcisista não suporta o vazio, principalmente aquele que ele mesmo criou. Ele precisa da sua dor para sentir que existe, precisa do seu colapso para se inflar. Mas e quando você desaparece? Quando você sorri sabendo algo que ele nunca entenderá? Quando você passa diante dele como uma presença impossível de tocar? Isso não é vingança, isso é alquimia psíquica, isso é Jung em estado bruto. E só quem atravessa a própria noite escura da alma consegue invocar esse tipo de poder. Você está prestes a descobrir 5 golpes mentais que não são apenas estratégias, são rituais de transmutação psíquica. Mas antes de revelar qualquer um deles, preciso te dizer uma verdade. O inferno do narcisista começa no momento em que você para de precisar que ele sofra e passa a desejar apenas a sua própria libertação. Agora, se você ainda acredita que isso é apenas mais um vídeo, saia. Mas se você sente que há algo dentro de você que já sabe do que estou falando, algo que esteve adormecido, esperando por esse exato momento, então fique, porque a porta se abriu e só entra quem tem coragem de atravessar. Você já sentiu que alguém sorriu para você apenas para manter viva a sua dor? Que o carinho oferecido escondia uma lâmina? E que por trás dos gestos mais doces existia uma fome, não por amor, mas por controle? O narcisista não ama, ele se alimenta. E quanto mais você sangra emocionalmente, mais ele se enche de si. Mas há algo que ele teme mais do que qualquer coisa: a sua lucidez. O momento em que você acorda, o instante em que você o enxerga. Não como um deus, mas como uma criança ferida vestida de poder. É nesse instante que o jogo muda. E ele sabe, ele sente no ar, porque o narcisista não vive na realidade, ele vive na ilusão que te convenceu a aceitar. Ele constrói castelos no espelho e te prende dentro deles. Mas quando você começa a ver as rachaduras, quando o reflexo já não obedece aos comandos, o terror começa. Não o seu, o dele, porque ele perde aquilo que o mantém vivo, a sua validação, o seu medo.
a sua constante tentativa de salvá-lo da própria ruína. Mas não se engane, a destruição do narcisista nunca vem com gritos, vem com silêncios, com ausências que doem mais do que qualquer ataque. Quando você começa a se retirar, não fisicamente, mas energeticamente, ele sente. Como um vício que não encontra mais dose, como um predador que morde o ar, e é aí que algo sombrio se manifesta. O narcisista começa a queimar por dentro, não por culpa, mas por desespero, por impotência, por não conseguir mais ser o centro de um universo que finalmente parou de girar em torno dele. Carl Jung dizia que tudo aquilo que negamos em nós mesmos se torna o nosso destino. O narcisista é a encarnação viva dessa negação. Ele recusa o próprio vazio, enterra traumas sob camadas de superioridade. Mas quando você se torna espelho daquilo que ele mais teme, a própria irrelevância, o inconsciente dele começa a gritar, e você não precisa dizer nada. Basta estar. Bastar. É o suficiente para colocá-lo diante do próprio inferno, um lugar onde ele não é adorado, não é perseguido, não é odiado, é ignorado. Esse é o primeiro golpe, invisível, mas devastador. Não um ataque, uma ausência, não um grito, um silêncio. E esse silêncio carrega uma força arquetípica, como a sombra que não foi olhada e agora exige ser sentida. Você não precisa ser cruel para causar dor em um narcisista. Basta deixar de se diminuir para que ele se sinta grande. Basta deixar de se culpar por aquilo que nunca foi responsabilidade sua. E o que acontece quando você para de se dobrar? Ele quebra. Você começa a perceber que a libertação nunca esteve fora. Estava no espaço entre você e o reflexo que ele projetava. Ele te convenceu de que você precisava ser menos para ser amada. Mas Jung nos lembra que o caminho da individuação, esse retorno à totalidade, começa com o enfrentamento da sombra, e a sombra dele vive da sua luz. Quando você recolhe essa luz, ela volta a te aquecer, e ele se apaga. É nesse momento que você entende o poder do invisível. Não se trata de vingança, se trata de devolver a energia para onde ela nunca deveria ter saído. Você devolve a dor, não com violência, mas com consciência. Você entrega o espelho e diz, olhe, e ele não pode, porque tudo o que vê é aquilo que tentou esconder. A criança desprezada, o adulto fracassado, o vazio que nenhum aplauso consegue preencher. E isso ele não suporta. Por isso, o primeiro golpe psicológico não exige palavras. Exige presença. Uma presença que não mendiga, não implora, não justifica. Apenas existe. E essa existência plena e indivisível é como sal em ferida narcísica. Ele não entende. E por isso sofre, porque não se trata mais de controlar você. Se trata de tentar entender onde foi que perdeu o poder. E a resposta é brutal. Ele nunca teve. E agora, enquanto você respira esse novo espaço que criou, algo se rompe, não no outro. Em você, uma couraça se desfaz, um peso ancestral escorre. E pela primeira vez, talvez em anos, você se vê inteira. Não curada, talvez, mas desperta. E o despertar, minha querida, é o início da libertação. Algumas feridas não gritam, elas sussurram. Você só as ouve quando o mundo silencia. E o segundo golpe começa exatamente aí. Não quando você fala, mas quando você cala, com intenção. Quando você deixa de oferecer explicações a quem nunca escutou. Quando você começa a retirar o por favor da sua voz, o desculpa, dos seus olhos, o me vê da sua presença. O narcisista vive da sua justificativa. Ele se alimenta de suas dúvidas. Mas o que acontece quando você aprende a ser opaca para ele, invisível por escolha, inacessível por renascimento? Esse é o segundo golpe. Não a sua ausência, mas a sua impermeabilidade. O momento em que ele percebe que ainda está na mesma sala, mas você já não está mais disponível.
Jung falava da função transcendente como a ponte entre os opostos dentro de nós, entre a vítima e a força, entre o grito e o silêncio, entre o colapso e a consciência. Quando você ativa essa função, algo muda. Você não nega o que sentiu, mas também não se curva mais a isso. Você não é mais a mesma, e o narcisista sente isso não pela lógica, mas pelo campo, pela quebra da simbiose psíquica, pela ausência da sua necessidade. E nesse exato momento, ele começa a se desesperar, porque para o narcisista, o controle emocional é um jogo de espelhos. Ele te leva ao caos para manter o roteiro onde ele é o autor e você é o personagem desorientado. Mas agora o script não responde mais. Você deixou de reagir. E ele se afunda num tipo raro de inferno. Aquele onde os comandos são emitidos, mas não há mais resposta. A mente dele entra em colapso simbólico e a dúvida passa a corroê-lo por dentro. O que ela sabe que eu não sei? Por que ela não responde mais como antes? Onde está o elo que me fazia sentir poderoso? Você se tornou um enigma. E o narcisista odeia enigmas que ele não escreveu. Ele odeia não ser o criador da narrativa. Ele odeia sentir que você está vendo o jogo de fora. E mais, ele odeia o fato de que, mesmo tentando, ele já não consegue mais te ferir. O segundo golpe é uma ruptura energética. É quando você corta a corrente psíquica que te ligava a ele, não porque o odeia, mas porque finalmente compreendeu que ele não é necessário para a sua existência. E isso é fatal. Esse tipo de distanciamento não se finge. Ele nasce de um renascimento interno. Nasce quando você para de romantizar o trauma, de justificar a dor com "mas ele também sofreu". Nasce quando você percebe que compreender não é o mesmo que tolerar, que empatia não é pacto, que sensibilidade não é servidão. E quando você, pela primeira vez, respira fora do cativeiro emocional, o ar parece outro. O mundo parece outro. Você parece real. É nesse ponto que o narcisista tenta retornar, mas não com afeto, com investigações. Ele vai sondar, provocar, disfarçar, vai dizer que mudou, vai fingir que está em paz, mas por trás do sorriso há espinhos. Ele não quer você de volta. Ele quer a sensação de domínio. Ele quer a confirmação de que ainda pode quebrar o seu centro. Mas agora o seu centro não está mais acessível, porque ele não foi mais construído com as palavras dele. Foi forjado no fogo da sua verdade. Carl Jung dizia que os encontros mais importantes já foram combinados pelas almas antes mesmo dos corpos se encontrarem. Talvez você tenha cruzado com esse narcisista para despertar, para se ver, para se libertar de um padrão ancestral de se abandonar para ser amada. E o segundo golpe é isso. É a recusa profunda em continuar sendo um reflexo distorcido da carência de outro. É quando você se recusa a interpretar o papel da boa para finalmente ser inteira. Mas cuidado, porque esse tipo de poder, embora silencioso, provoca terremotos no inconsciente do narcisista. Ele pode parecer calmo, mas está em guerra. Ele pode parecer indiferente, mas está implodindo. E você não precisa saber de cada detalhe. Basta saber que a sua paz o destrói mais do que sua raiva. A sua integridade o desarma mais do que suas súplicas, porque agora ele não está lidando com uma mulher confusa. Está lidando com alguém que acessou sua soberania psíquica. E isso não tem cura para ele. Esse segundo golpe é mortal, porque ele é interno. Ele não é visível, mas ele reverbera. Ele contamina as lembranças que ele tem de você. Ele distorce as memórias onde ele era rei. Ele quebra o mito que ele mesmo criou. E agora ele não pode mais olhar para você sem se sentir pequeno, porque você é o lembrete vivo daquilo que ele nunca será. Livre. E ele sabe, ele sente, ele queima.
E nesse ponto você não precisa gritar, nem provar, nem fazer postagens com indiretas. Você apenas caminha. E cada passo seu fora da prisão é como uma explosão de lucidez dentro do cárcere dele. Porque agora você está no tempo da alma. E o tempo da alma não responde a manipulações, não retrocede diante de promessas vazias, não cede por carência. Ele simplesmente avança. E se ele tentar te seguir, encontrará apenas ecos, sombras da mulher que um dia ele pensou controlar. E verá com desespero que aquela que antes precisava dele, agora se tornou a versão que nem ele ousa encarar. Porque a verdadeira punição não é a vingança, é a evolução. E nada é mais insuportável para um narcisista do que saber que você se tornou inacessível. E que, no fundo, ele nunca foi suficiente para te destruir. Há um momento em que a dor se transforma em algo sagrado, em que o que antes te paralisava começa a pulsar com outro ritmo, como se algo tivesse sido arrancado do fundo da tua alma. Mas em seu lugar, uma presença silenciosa começa a crescer. Não é força, não é raiva, é clareza, um tipo de lucidez que não precisa de provas, nem de confrontos. Você apenas sabe. E o terceiro golpe começa aí, quando o narcisista percebe que você agora sabe mais do que ele, e que esse saber não vem de livros, mas do abismo que você atravessou sozinha. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E é exatamente isso que começa a acontecer. Você para de procurar respostas nas migalhas emocionais que ele deixava pelo chão. Você para de querer entender por que ele fez aquilo, o que faltou em você, o que poderia ter sido diferente. Porque agora, algo dentro de você virou a chave. E não se trata mais de entender o outro, se trata de recordar quem você era antes de se esquecer. O terceiro golpe é essa virada de consciência. É quando você não quer mais a atenção dele, você quer a sua. É quando o desejo de vingança se dissolve e dá lugar a algo muito mais poderoso, o desejo de reconstrução. O narcisista espera por sua fraqueza. Ele se alimenta do seu colapso. Mas quando você começa a florescer, de dentro para fora, sem pedir licença, sem se explicar, sem precisar que ele veja, ele começa a desmoronar. Porque a sua evolução expõe a estagnação dele. Ele ainda tenta, ele tenta te atrair de novo. Agora com promessas, com um novo vocabulário, com um discurso de quem mudou. Mas você já não se impressiona, porque o seu olhar mudou. Isso o destrói mais do que qualquer palavra. O narcisista não suporta ser desmascarado, mas o que ele menos tolera é não ser mais fascinante. E quando você deixa de o ver como um enigma, como alguém difícil de amar, como alguém complexo demais para ser entendido, ele se torna pequeno, comum, raso, e isso é intolerável para ele. Você vê agora? Esse é o terceiro golpe. Não é gritar, eu descobri quem você é. É não precisar mais falar nada. É caminhar com o tipo de dignidade que arranca o chão de quem vivia da sua instabilidade. É passar por ele e não precisar mais de desculpas, de acertos, de palavras finais. Porque dentro de você já está finalizado. Porque a história que ele criou foi interrompida. E agora você escreve a sua, em outra frequência, em outro idioma emocional, onde ele não sabe nem pronunciar seu nome. O que antes era obsessão se torna indiferença, e a indiferença é o idioma da alma curada. O narcisista precisa de emoção, boa ou ruim. Ele precisa de fogo, de escândalo, de intensidade. Mas quando você se torna ar, ele se asfixia, porque não há onde agarrar, não há onde prender. Ele envia mensagens, e você responde com silêncio. Ele te cutuca e você permanece inteira. E esse tipo de resposta, essa ausência carregada de presença, é mais dolorosa para ele do que qualquer ataque.
Carl Jung dizia que não nos tornamos iluminados, imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E é exatamente o que você fez. Você olhou o que havia em você que o atraía. Você encarou sua necessidade de validação, seu medo da solidão, sua culpa por sentir raiva, sua esperança de que o outro mudasse, e quando tocou nessa escuridão, ela perdeu o poder, porque você parou de fugir. E nesse ponto, o narcisista perdeu a chave de entrada. Ele começa a rodar em círculos, cria fantasias sobre você, tenta te projetar nos outros. Nada funciona. Porque agora ele entende, mesmo que não diga, que você era a alma do teatro, que sem você ele é apenas um personagem repetindo falas para uma plateia vazia. E essa percepção o dilacera, porque pela primeira vez ele sente que perdeu algo que jamais poderá substituir. Não porque você era perfeita, mas porque agora você é livre. E essa liberdade não tem som, não tem bandeira, não tem palco. Ela é íntima. Ela acontece quando você acorda e já não sente aquela dor no peito. Quando você ouve o nome dele e seu corpo não reage. Quando você lembra e não sangra. E esse tipo de cura não tem marketing, não precisa ser postada. Porque ela acontece no corpo, no espírito, no inconsciente. E esse é o terceiro golpe. Quando você deixa de pertencer ao enredo dele, e ele não consegue mais nem te imaginar dentro da narrativa. Você virou um enigma, mas não um enigma para ele, um enigma para si mesma. E isso é libertador, porque agora, ao invés de tentar decifrar o outro, você se aventura na descoberta mais importante de todas: quem você é sem os papéis que aprendeu a representar. E o narcisista assiste isso como alguém que foi expulso do próprio império, porque o trono que ele ocupava em sua mente já virou pó. Algumas derrotas não são visíveis, elas não acontecem em público. Não são acompanhadas por gritos, nem por portas batendo. São quedas internas, desabamentos invisíveis, silêncios que se arrastam entre dias e noites. E é aí que começa o quarto golpe. Não no grito que você poderia dar, mas na ausência dele, não no escândalo da sua dor, mas no silêncio impiedoso da sua reconstrução. Porque agora você não está mais tentando provar nada, você apenas é. E isso fere mais do que qualquer acusação. Porque o narcisista precisa da sua performance, mas você desistiu do palco. Carl Jung dizia que todo o processo de individuação exige confronto com os símbolos do inconsciente, e entre esses símbolos há um que o narcisista jamais conseguirá tocar: a integridade. O quarto golpe é esse: quando você se torna íntegra demais para ser acessada por alguém que vive da dissimulação. Quando sua alma se alinha com sua carne. Quando seu corpo começa a não aceitar mais aquilo que sua mente antes justificava. Quando o seu próprio sistema rejeita o que antes parecia amor, mas era manipulação disfarçada de afeto. Ele sente, ele sempre sente, porque a conexão que existia entre vocês não era lógica, era energética, era simbólica. E agora, esse campo foi rompido. A linha foi cortada. E mesmo que ele tente fingir que segue bem, algo nele começa a falhar. Pequenas rachaduras se abrem. Insônia, ansiedade, vazio. Ele começa a repetir comportamentos com outras pessoas, tentando reproduzir a dinâmica que o fazia sentir-se poderoso. Mas não funciona, porque o que doía em você se curou, e o que nele vibrava como controle agora só ecoa em desespero. O quarto golpe não é físico, é vibracional. É quando você sai do jogo sem precisar anunciar sua saída. É quando ele tenta te provocar e você não reage. Tenta te comover e você permanece centrada. Tenta te desestabilizar e você responde com presença. Não há mais brecha. E isso o enlouquece, porque o narcisista depende da sua instabilidade para existir. Ele te empurra para o caos para depois te acusar da bagunça.
Mas agora você não entra mais no labirinto, você apenas observa. E esse olhar que não treme, que não chora, que não suplica, é como ácido em sua estrutura psíquica, e então ele começa a ruir, aos poucos. Primeiro, internamente, depois nos relacionamentos, depois na forma como se vê, porque quando a sua energia se afasta, ele volta a olhar para o espelho. E o que vê é o que sempre tentou fugir. O narcisista não teme ser odiado, ele teme ser visto, de verdade, sem máscaras, sem adornos, sem o olhar apaixonado que o salvava de si. E agora, você não o vê mais como herói, como enigma, como vítima. Você o vê como ele é, e isso é intolerável. O quarto golpe é cruel, porque é puro. Ele não tem veneno, não tem intenção de machucar. Ele apenas acontece. Porque agora, sua prioridade não é mais desmontar o outro, é montar a si, é colher os pedaços que ele quebrou e reconstruir um templo onde antes havia ruínas. E essa reconstrução não grita, mas vibra, e essa vibração é como um terremoto no inconsciente dele, porque agora você virou prova viva de que ele não é necessário, de que ele não é indispensável, de que ele não é especial. A Carl Jung falava do poder dos símbolos e da força dos arquétipos na formação da consciência. E o que você está fazendo agora é isso, transmutando. Você deixou de ser o arquétipo da vítima, da carente, da dependente. Agora você se aproxima da guerreira, da sábia, da que integra luz e sombra sem se perder em nenhuma das duas. E esse tipo de mulher o assusta. Porque ele não tem roteiro para isso, ele não tem armas para isso, ele não tem máscaras que resistam a isso. E então começa o teatro, ele tenta novos papéis, o arrependido, o iluminado, o carinhoso, o transformado, mas tudo soa falso, porque agora você enxerga não com os olhos, mas com a alma. E a alma reconhece a verdade, e a verdade é que ele não mudou. Ele apenas está tentando sobreviver sem o seu caos. Ele só quer a sensação de controle de volta. Mas você não está mais disponível, porque agora sua energia está sendo investida em outra direção, em você mesma. E aí está o verdadeiro golpe, não o que fere, mas o que desperta. Porque agora o narcisista não está lidando com uma mulher quebrada. Está diante de uma mulher desperta. Uma mulher que, mesmo ainda em processo, já não aceita o que antes aceitava, já não tolera o que antes calava, já não se apega ao que antes implorava. E essa transformação não se grita, ela se encarna, ela se respira, ela se vive. E o que resta a ele? A dor do vazio, a angústia de não conseguir mais acessar aquilo que um dia teve nas mãos. A certeza de que perdeu algo que jamais terá de novo, porque você se tornou outra, e essa nova versão de você ele jamais conhecerá, porque ela nasceu depois do fim. E ele parou no meio do caminho. Você já reparou como o silêncio de uma alma em paz pode soar mais alto do que o clamor de 1000 vozes em desespero? Como a ausência de reação, quando vem do despertar, pode implodir o ego de quem só sabia existir na tensão. O quinto golpe não tem som, não tem cena, não tem plateia. Ele acontece no invisível e por isso mesmo é o mais destrutivo de todos. Porque ele não fere, ele dissolve, ele não ataca, ele transcende. É quando o narcisista deixa de ser o centro, o inimigo, o assunto, o problema. É quando ele deixa de existir dentro de você. Carl Jung dizia que você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E é isso que você fez. Mas agora algo ainda mais profundo acontece. Você deixa de lutar contra a escuridão. Você a integra. Você para de dançar a dança do narcisista, não porque não sabe os passos, mas porque já não se interessa, mas pelo ritmo. Você não quer mais vencer, você quer viver,
E o narcisista, ele não sabe o que fazer com isso. Esse é o quinto golpe. Não a sua força, mas a sua leveza. Não a sua guerra, mas a sua paz. Quando você sai do campo de batalha, ele perde a guerra por inanição, porque ele não luta por si. Ele luta contra o seu reflexo. E agora que você se recolheu, que voltou os olhos para dentro, que passou a cuidar do que há em si, ele se depara com o pior dos terrores, a irrelevância. Ele grita dentro de um teatro vazio, e o eco da própria voz o enlouquece. Você já não precisa mais que ele reconheça o mal que causou. Já não exige explicações, nem justiça, nem pedidos de perdão. Porque a verdadeira cura não depende da culpa do outro, mas da libertação interna da própria alma. O que antes parecia impossível. Como vou sair disso? Agora é realidade, você saiu. E esse movimento, mesmo que sem alarde, explode como uma bomba no inconsciente do narcisista. Porque a única coisa que ele acreditava controlar era você. Ele observa à distância, tenta entender, tenta decifrar, mas não consegue, porque agora você vibra em outra frequência. Você já não responde aos gatilhos que ele dominava. Não se derrete diante das palavras que ele costumava usar para te dobrar. Você já não se vê mais como alguém que precisa ser forte para resistir. Porque agora você não resiste. Você existe. E essa existência plena, descondicionada, soberana, é insuportável para alguém que vive de dependência psíquica. Carl Jung nos ensinou que o self é a totalidade da psique. Que o verdadeiro processo de cura passa pela morte simbólica dos velhos eus, dos velhos padrões, das velhas histórias. E você morreu, não fisicamente, mas psicologicamente, para tudo aquilo que um dia acreditou precisar para ser amada. Você se despediu da ilusão, da fantasia, do sonho infantil de salvar quem não queria ser salvo, e agora algo maior se ergue dentro de você. Uma mulher que não implora, não disputa, não negocia sua paz. Uma mulher que voltou para casa. O quinto golpe não é feito para ele, é feito para você. É o seu renascimento. E o que destrói o narcisista nesse processo é justamente isso, perceber que, enquanto ele segue preso no ciclo da manipulação, você se reconectou com a vida. Você retomou a alegria simples, os pequenos rituais, os vínculos verdadeiros. Você chorou o que precisava chorar, gritou o que precisava gritar, morreu o que precisava morrer. E agora você vive o que só pode ser vivido por quem ousou atravessar o inferno e voltar. Ele tenta deixar rastros, tenta reaparecer, tenta provocar. Mas você já não está mais naquele lugar, não emocionalmente, não energeticamente, porque quando a alma se move, não há mais como voltar. Você pode até ver o mesmo rosto, ouvir as mesmas palavras, mas dentro de você, algo não se move mais. E essa estabilidade silenciosa é o abismo para o narcisista, porque ele só sabe viver em cima da tua instabilidade. E então ele sente que perdeu, mas não por uma disputa, por uma decisão. Você o venceu não na arena, mas na alma. E agora ele arde. Arde porque sabe que o que te dava poder sobre ele era o que você ainda buscava fora. E agora você busca dentro, e isso o exclui. Porque ele não tem acesso à tua essência. Ele nunca teve. Ele só conhecia a tua carência. Mas agora sua carência virou inteireza. E isso ele não pode tocar. O quinto golpe não é contra ele. É a favor de você. É o dia em que você deixa de ser sobrevivente e se torna criadora. Não mais reativa. Agora ativa. Não mais moldada pela dor. Agora guiada pela consciência. E essa mulher que emerge, essa mulher que você se torna, é o fim do ciclo. Porque o ciclo termina não quando ele para, mas quando você não gira mais,
O inferno que o narcisista enfrenta nunca foi o que você desejou a ele. Foi o reflexo inevitável da sua ausência, da sua cura, da sua verdade devolvida ao lugar de origem. E talvez sem perceber você tenha se tornado algo muito mais poderoso do que uma sobrevivente. Você se tornou um espelho que não reflete mais o outro, mas revela quem olha. O silêncio que você deixou não é ausência, é resposta. O fim que ele sentiu não é vingança, é consequência. Você não o destruiu, apenas parou de se destruir por ele. E essa diferença muda tudo. Há algo que nunca foi dito, mas sempre foi sentido. Você não estava tentando vencer o narcisista. Você estava tentando se reencontrar. Ele foi a dor que abriu a fenda, mas foi você quem mergulhou. Foi você quem desceu aos porões da alma, quem tocou nos pontos cegos, quem recolheu os cacos sem testemunhas. E agora que você volta, não igual, mas expandida, há uma nova luz em seus olhos. Uma luz que não pede nada, apenas irradia. E isso é incompreensível para quem só entende de escuridão. As máscaras que caíram não foram só dele. Foram suas também. A máscara da forte que aguenta tudo. A máscara da boazinha, que aceita migalhas. A máscara da salvadora. Todas elas, uma a uma, foram ficando pelo caminho. E no lugar delas, o que emergiu não foi perfeição. Foi autenticidade. Você, imperfeita, inteira, viva. Você, que já não cabe nas histórias que um dia te contaram sobre amor, culpa ou submissão. Você que agora sabe que amar a si não é egoísmo, é sobrevivência transformada em arte. Talvez você ainda sinta falta, não dele, mas da versão de você que ainda acreditava que era possível. Essa mulher sonhadora merece respeito, porque foi ela quem te guiou até aqui. Foi ela quem amou mesmo sendo ferida. Foi ela quem resistiu, quando tudo dentro gritava por desistência. Mas agora ela pode descansar, porque quem está aqui agora é você. Aqui aprendeu, aqui atravessou, aqui já não espera o retorno de quem nunca veio inteiro. E aqui neste exato ponto onde a história poderia terminar, algo sussurra no fundo. Isso tudo nunca foi sobre ele. Foi sobre você, sobre a cicatriz que virou mapa, sobre a queda que virou voo, sobre a dor que virou iniciação. O narcisista foi apenas o portal. Sombrio, sim, mas necessário para te levar àquilo que Jung chamou de processo de individuação. O retorno à sua essência, o resgate da sua alma. E agora, tudo o que resta é caminhar, com outra postura, com outro olhar, com outra verdade tatuada por dentro. Você não precisa contar ao mundo que venceu. O mundo sente na firmeza da sua presença, no silêncio da sua escolha, no tipo de aura que apenas quem já morreu e voltou carrega. Há uma nobreza discreta em quem não precisa mais provar nada. E essa nobreza, esse estado de ser, é sua herança, não dada por ele, mas forjada por você. Cada lágrima foi aço, cada ausência foi argamassa, cada golpe foi tijolo. E agora você ergueu uma nova morada dentro de si. Os 5 golpes não são armas, são espelhos. Cada um deles refletiu algo que estava adormecido em você. Algo que precisava despertar. E agora que você despertou, não há mais retorno. Não há mais como caber em lugares pequenos, nem como se moldar para ser aceita, nem como esperar que alguém te veja, porque você já se viu. E quem se vê com a alma jamais se abandona de novo. E se em algum momento a dor voltar, se alguma lembrança tentar te puxar para trás, lembre-se, você não está mais no mesmo ponto. Você não é mais a mesma mulher, e isso não é uma promessa, é um fato. Você ardeu, mas não queimou. Você caiu, mas não quebrou. E hoje você é prova viva de que até o inferno pode ser solo fértil quando se tem coragem de florescer
onde ninguém mais conseguiria. Você não o perdeu, você apenas se reencontrou. Se este mergulho tocou algo em você, se alguma parte do que ouviu acendeu um lugar esquecido, ou trouxe à tona uma força que já existia, mas estava soterrada, então compartilhe. Não por impulso, mas porque há outras mulheres caminhando, no escuro, e sua luz pode ser o primeiro clarão que elas enxergam. Comente o que sentiu, inscreva-se para continuar a jornada e curta não por obrigação, mas porque algo dentro de você entendeu que agora é impossível voltar a dormir.